Quando estamos em busca de um objetivo ou um sonho que parece ser desafiador e as outras pessoas não parecem muito acreditar no nosso potencial, a tendência é que criamos mais força, mais determinação para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Assim também acontece com a jovem Comanche Naru. Neste vídeo eu vou comentar sem e com spoiler sobre o filme Prey ou O Predador, a Caçada da Hulu, que está disponível no Star Plus. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, bem-vindos ao meu canal. E eu gostaria de convidar a você, se você é uma pessoa determinada, uma pessoa fiel, a se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tô trazendo novidades de filmes e séries. E não se esquece já de curtir o vídeo agora no comecinho para você não se esquecer, tá bom? A trama de O Predador, a Caçada antecede a do filme Predador de 1987. Não é necessário você assistir a toda a franquia para você conseguir compreender esse filme. Até porque a história se passa antes. É legal para você se familiarizar logo de imediato com o filme. Nesta produção de 2022, a história se passa em 1719, mais de 200 anos antes da história do Predador de 1987. Naru, ela vive nas grandes planícies do norte e o sonho dela era se tornar uma caçadora. Acontece que as atividades principais voltadas para as mulheres naquela aldeia eram as atividades domésticas. Já as caçadas eram voltadas para os homens, então havia essa questão da barreira em razão do gênero. Esse era então um desafio que ela precisaria superar. Mas não havia apenas esse desafio, porque as pessoas ao redor de Naru não acreditavam no potencial dela. Então, em razão disso, também ela queria demonstrar para as pessoas que sim, que ela era capaz e também provar a si mesma. Mas Naru, interpretada pela Amber Midthunder, é uma jovem determinada com a personalidade forte, que não vai deixar o seu sonho ficar assim em vão, não. Ela vai lutar por isso, e ainda mais quando ela vê que acontecimentos estranhos estão ocorrendo na aldeia, mortes estranhas de animais por ali, e que provavelmente é de uma criatura gigante. Ela vai tentar convencer o irmão de que ela já está pronta para a caçada, e aqui o interessante nesse filme é esse elo de irmandade, o quanto os dois eles são unidos e os dois juntos vão ser importantes para a luta contra essa ameaça que está presente na aldeia. Esse filme me prendeu de uma forma, ele é bem tenso, é bem enérgico, mas não só por isso, ele também traz uma carga emocional. Diferente, por exemplo, do filme A Princesa, que é um filme com bastante ação, eu já não me conectei tanto assim com ele porque eu achei o roteiro mais fraco. Eu queria ter sentido mais essa conexão com a princesa, mas o roteiro acabou não me permitindo porque era só pancadaria. E não é o que acontece aqui em O Predador, a Caçada. Você sente essa importância que a aldeia tem para Naru, essa importância que ela tem de defender a sua origem, o seu local. É um filme que consegue delinear bem a história. A gente embarca nessa aventura com Naru e percebemos o quão desafiador vai ficando a cada minuto para ela conseguir salvar a comunidade daquela ameaça. Porque além do predador, o monstro, também temos outros tipos de predadores que no caso são os colonizadores franceses. E eles vão apresentar armamentos mais letais, mais avançados comparados aos armamentos primitivos dos povos indígenas daquela região. Então será uma luta bem justa e é necessário de bastante inteligência e estratégia para vencê-la. A língua oficial utilizada aqui nesse filme é a língua inglesa, até porque a língua Comanche seria mais custosa para a produção, daria mais trabalho. Enfim, é um filme que, como eu falei, ele é bem tenso, ele utiliza dessa carga de tensão ao máximo para chegar até o clímax e virar a cena, virar a chavinha para tomar outro direcionamento. Então, assim, há cenas que você fica, meu Deus, você fica super tenso. É interessante aqui porque, em grande parte do filme, ele traz esses planos mais gerais, mais abertos, e isso fez com que eu me conectasse com o próprio local. E eu vi que em algumas cenas pareciam que as pessoas que estavam sendo filmadas, elas acabavam sendo
insignificantes, sabe? Elas apareciam como um pontinho ali naquela imensidão daquela natureza. Termina aqui essa parte sem spoiler, super recomendando esse filme. Pra mim, ele foi um dos melhores filmes, se não o melhor filme de streaming do ano que eu já assisti até agora, até esse momento de 2022. Comentando aqui sobre o final do filme, essa parte vai conter muitos spoilers. Se você ainda não viu, recomendo então você pausar o vídeo. Vemos que o predador ele chega através daquela nave que nem chega a pousar na aldeia, ele parece ser jogado já ali no local. E é o momento também que a Naru, ela estava com seu irmão e ela vê no céu uma espécie de trovão. E ela imagina ser o pássaro trovão, que é uma criatura lendária da cultura indígena. E é quando ela comunica ao irmão, porque ela entende que aquilo seria uma espécie de sinal, que ela já estaria pronta para a caçada. Mas é quando o irmão retruca. Essa espécie de presa que você acha que está pronta para você caçar, na verdade, é ela que está pronta para caçar você. Ele fala mais ou menos assim, e isso já revela muito sobre a proposta do filme. Em um momento do filme, o irmão da Naru vai caçar com o seu grupo. E a Naru, ela resolve ir com eles também. Quase ela não consegue, só conseguiu por causa do irmão dela, já que o grupo, ele apresenta essa certa desconfiança. Você vai caçar? Não deveria estar realizando as tarefas domésticas? E assim, essa caçada, ela consegue se salvar por um fio. Com a ajuda do irmão, ela consegue retornar à aldeia, só que ela tem aquele pressentimento estranho de que há uma criatura estranha naquele local. E é quando então ela resolve voltar sozinha ali para a floresta para qualquer coisa estar pronta para a caçada. E é nesse momento em que ela vai ver um urso sendo derrotado por um animal gigantesco. E, claro, ela vai ficar horrorizada com aquilo tudo, né? Quem seria essa espécie, então, de monstro super gigante? E que parece ser uma criatura indestrutível, que é o predador, que ele consegue assumir diversas características, vamos dizer assim. Né? Em um momento ele consegue ser visto, em outros ele consegue estar invisível para atacar melhor a sua presa. Que, na verdade, essa presa, ela seria o predador também, porque ele não estava atrás de criaturas inofensivas, mas sim aquelas que se mostravam mais ferozes e que estariam prontas para atacar a presa. Nessa parte do filme que ela vai para a caçada é o momento em que a gente vê a morte de vários búfalos. E pensamos até que a causa das mortes teria então sido o predador. Só que a gente vê que a Naru ela pega uma espécie de charuto e é quando vemos então depois que os responsáveis são os colonizadores franceses. Uma tática porque eles pegavam os pelos daqueles búfalos para fazer casacos e até poderia enfraquecer a comunidade nativa do local, né, que dependiam da caça, da pesca. E com os animais mortos, eles se tornariam ainda mais fracos. A Naru e o irmão vão ser captados pelos colonizadores franceses e é quando também os colonizadores eles conseguem captar o predador através daquela armadilha que ele também tinha conseguido captar a Naru. E é quando o predador vai destruir esses colonizadores. É interessante esse paralelo que o filme traz com o predador e a Naru. Por exemplo, as formas como eles são capturados através daquela mesma armadilha dos colonizadores. Em outro momento também do filme em que ela aparece limpando as feridas, né, procurando cicatrizá-las, enquanto o predador faz a mesma coisa. E também a questão da invisibilidade, porque o predador ele é capaz de se tornar invisível, assim também como a Naru, através do remédio que é capaz de deixar o sangue mais frio, acaba se tornando invisível para esse predador monstro, porque esse predador ele consegue captar as presas através das ondas de calor que ele vai captando ali por aquela espécie de olhar tecnológico. Então, se o sangue estiver totalmente frio, a imagem que ele consegue captar é mais azul e acaba passando despercebido por ele. É por isso que em uma das cenas em que o colonizador ele usufrui o remédio que a Naru deu a ele,
e o predador se aproxima, ele não consegue perceber a presença dele. É só quando ele pisa no próprio colonizador que ele dá aquele grito, é quando ele percebe que ele ainda está vivo. E é o que acontece também na cena final em que a Naru ela toma remédio e o predador fica frente a frente com ela, só que não consegue captar a presença dela porque o sangue dela estava mais frio. E é o momento então em que ela consegue retirar aquela cabeça de metal, aquele capacete, porque isso vai se fazer bastante importante, porque a gente viu também em uma das cenas em que o irmão dela tenta lutar com esse predador, ele acaba também tirando esse capacete dele. Por quê? A mão do predador, ela não é a direção que o predador usa para conseguir atingir algum alvo, e sim é o capacete dele que direciona, mira no alvo que ele quer. Então é quando o irmão dela consegue retirar o capacete dele e a gente vê que o cachorro ele acaba não sendo atingido, porque a arma vai em direção à árvore que era onde o capacete estava mirando. E é por isso também que no final ela consegue derrotar através das estratégias, através de sua inteligência, derrotar o predador, porque ela não tinha armas letais que fossem capazes de destruir o predador. Ela precisaria ali de muita tranquilidade e muita estratégia, porque qualquer deslize, ela seria a próxima vítima dele. E a gente viu que ninguém conseguiu sobreviver ali. É tanto que até o irmão se sacrificou por ela, pela aldeia, e foi a vítima do predador. Então, no final, através desse remédio que ela toma, ela consegue tirar esse capacete desse predador e ele se desestabiliza, ela trava aquela luta com ele e ele acaba caindo na lama e é quando ele retorna. E ela fica torcendo para que ele atire, porque ele ia ser o alvo dele mesmo, porque ela já tinha bolado a estratégia de colocar um capacete de forma que mirasse no próprio monstro. Então, ela mesma seria incapaz de destruí-lo através das armas que ela tinha. Então, achei genial assim a forma como o filme conduziu esse final. Porque ao longo do filme eu ficava pensando, como será que ela vai conseguir destruir esse predador? Porque todo mundo aí tem utilizado de armamentos, até os colonizadores, né, de armamentos mais letais, e não foi capaz de destruí-lo. Então, como que a Naru vai ser possível de fazer isso? Então, para mim, foi bem coerente o que aconteceu na cena final. E o que você achou desse final? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme também, quero muito saber. E deixa aqui também se você já assistiu aos demais Predadores da franquia, se você achou que foi melhor, se superou ou não. Deixa aqui, eu quero muito saber. E a gente se vê então e até o próximo vídeo.